Bom, então, bom dia, pessoal. Hoje é a nossa aula 16 de janeiro de 2021, tá? Nós estamos retornando, basicamente, de férias. Essa já é a segunda aula e nós vamos finalizar hoje os slides o material que a gente fala de conversão de balanços, tá? Para a gente poder dar sequência e finalizar. E temos, basicamente, para quem é a turma 1, né, que entrou em março do ano passado, basicamente faltam mais 2 ou 3 aulas, e depois só a finalização e entrega do trabalho que eu vou postar para vocês, pelo menos essa semana aí, tá? Eu já fiz eu tô fazendo um levantamento individual, né, para saber qual aula cada um assistiu, que eu tenho a chamadinha, ó, tá vendo? A Daiane acabou de entrar ali, eu já acabei de anotar aqui, só para vocês verem aqui, ó, tá vendo? Vou anotando os nomes. Depois eu tenho uma planilhinha lá, igual chamada da escola mesmo. Vou colocando a chamadinha de vocês lá, porque isso depois tem que ir para a faculdade, tá? Para a gente poder ter o acompanhamento lá, na verdade, de 75%, tá bom? Bom, esse material aqui ele já está publicado lá para vocês, né? Já tinha publicado. E assim, e na verdade, deixa eu só ver aqui o Marcelo. Aí sim, Marcelo. Agora que eu estou vendo aqui, hein? Parabéns, hein? Depois vou olhar com calma aí, hein? O Marcelo mandou as fotos do escritório. O Marcelo andou faltando aí pela mudança, né, Marcelo? Tá enrolado. Muito bem, pessoal. Lá eu que faço tudo, né? Lá eu que faço tudo. Pintura, elétrica, só não faço contabilidade. É igual eu. Faço tudo. Eu pinto, eu mudo, eu instalo os negócios, eu tenho que fazer tudo, não tem jeito. Eu sou pedreiro, faço tudo. Enfim. Tinha duas mesas caindo nos pedaços, tinha que fazer uma cirurgia nas duas. Eu também faço isso daí. Tanto é que eu tenho toda a ferramenta que você imaginar, eu tenho. Uma que eu gosto, né? E outra que, assim, precisa, é muito caro. Você vai chamar um cara para jogar uma tinta na parede aí, puxa, né? Você pega meio só não instalei o ar porque não tinha ferramenta para isso, não. Mas aí você tem que comprar, você tem que ter aquela broca grandona para você furar a parede, não é isso? Eu tenho uma. A broca é desse tamanho, assim, ó, para de brincadeira, é desse tamanho. Bom, mas vamos lá. Mas parabéns, depois eu vou olhar direitinho aqui. Gente, nós falamos sobre conversão de balanços. Então, só vou relembrar rapidamente os principais itens. Primeiro, nós temos duas situações: transações em moeda estrangeira e operações do exterior, certo? Sei que alguns de vocês têm as duas situações, mas o mais comum aqui no grupo, se eu não estou enganado, é ter transações. A Solange tem transação e operação. Lilian, você tem transação e operação lá fora ou só operação, só transação? Transação, né? Uhum. Tá bom. Bom, quando a gente tem as transações lá fora, o que são as transações? São aquelas... quando você compra, quando você vende, você faz alguma coisa lá fora, aí você tem que converter e colocar no seu balanço aqui. Mas ela vai entrar aqui, por exemplo, como uma despesa, ela vai entrar aqui como um estoque, quando você compra ou vende alguma coisa lá fora, tá? E aí você tem que fazer a conversão pela data da operação, o que nós chamamos de taxa histórica, tá? Quando eu falar taxa histórica, pessoal, lembre-se que ele está sempre se referindo à taxa na data da operação. Essa é a chamada taxa histórica, tá? Então, nesse caso, assim, se eu fiz uma operação, nós estamos fechando o balanço 31 de dezembro, mas se eu tive uma operação lá em janeiro, então eu tenho que fazer a conversão em janeiro, na data da operação, e ele vai entrar no meu balanço de janeiro de 2020, né? Estou fechando o balanço de dezembro de 2020. O Alex foi muito feliz no exemplo que ele deu na quinta-feira, que ele falou do cartão de crédito, né? Quando a gente tinha o cartão, a gente tinha justamente uma situação desse tipo. Você fazia a operação na data, digamos, numa determinada data, mas aí vinha o seu cartão e ele fazia a conversão na data do fechamento, que seria a taxa de fechamento, e não a taxa do dia, a taxa histórica, né? O que, no meu entender, como a tendência do dólar no Brasil é subir, às vezes você tinha uma operação que iria custar, sei lá, $1.000 para você, acabava custando 1.200, 1.300, porque é muito alto, né? Muito alta essa variação. Então,
Isso quando a gente tem a transação, tá? Via de regra, ela entra lá no seu DRE, no seu ativo, no seu passivo, na data da operação com a taxa do dia. Quando a gente vem para operação, então operação, ontem aquilo que a Solange até me perguntou, né, Solange? Era um investimento em outra empresa lá fora, inclusive e tal. Aí nós temos efetivamente a transação, desculpa, a operação. A operação é quando você tem uma empresa lá fora e ela opera, ou seja, todas as operações. Aí a gente poderia falar assim: quando você tem uma transação, você tem uma transação. Quando você tem um negócio, você tem uma empresa que gera um monte de transações lá fora e você tem que trazer todas elas por meio da conversão do balanço, né? Bom, e aí a gente tem fazer alguns... o que nós vimos até agora é que, assim, primeiro, precisa ficar muito claro se você tem uma transação ou se você tem uma operação. O fato de você ter um escritório lá fora não quer dizer que você tem uma operação. Você pode ter transações, né? Então, se ele não representa muito, se ele não tem autonomia financeira, se ele não consegue fazer, se ele não é, digamos assim, uma unidade autônoma, então você não tem uma operação, você tem uma transação, tá? E aí ele vai entrando, a cada vez que você faz, paga salário, paga aluguel, tal, não sei o que, seriam transações. Você vai convertendo e trazendo para cá. Tem situações que você precisa fechar o balanço lá fora, aí você tem a operação. Bom, até aí tudo bem. E aí começou a gente a dificultar um pouco mais, que a gente começou a perceber que não era tão simples assim, né? Porque quando você faz digamos assim, nessa operação, você tem um monte de transações. A gente precisa separar essas transações. E aí entra o item monetário e não monetário, que foi aquilo que nós falamos. Quando é um item monetário, é aquele item que você vai pagar ou receber em dinheiro, consequentemente, você precisa fechar pela taxa de câmbio na data do balanço. Certo? Muito bem. Quando você tem as transações de itens não monetários, o que a gente faz? A gente converte pela taxa histórica. Lembram disso? E aí a gente até ficou falando, o Alex até comentou, não sei se foi o Rafa, não sei quem, né, que comentou, que assim, a dificuldade que a gente tem em controlar isso. Por isso que eu falei, a gente precisa ter controle, não tem jeito, tá? Precisa efetivamente ter controle dessas operações. A Daiane até comentou, falou assim, a gente tem opção lá no sistema. Então, se você usa o mesmo sistema aqui no Brasil, por exemplo, e a empresa lá nos Estados Unidos, né, ou, sei lá, na Argentina, ou qualquer outro país aí que você tenha essas operações, se o sistema é o mesmo, tá, é relativamente mais fácil você fazer esse tipo de conversão, tá? Gente, esse tipo de operação, e aí principalmente para quem tem escritórios aí, né, ou mesmo quem está à frente da contabilidade ou controladoria aí de vocês, a gente tem que lembrar o seguinte, que esse tipo de operação, raramente, dificilmente a gente vai fazer ela por Excel. Controle, assim, tem que ser via sistema. Tá? Então, quando você tem uma operação lá fora, tem que ser via sistema. Você imagina, por exemplo, o McDonald's, que está presente em praticamente quase todos os países do mundo. Então, imagina. É lógico que você tem lá os franqueados, né? Mas a franqueadora ela está em todos os países. Então, uma coisa para tentar minimizar isso, digamos assim, essa dificuldade, é quando você tem essas controladorias, né, regionais. Quando eu era controller lá da Lógica, né, América do Sul, a gente tinha assim, a nossa regional era a Inglaterra. Então, eu era controller no Brasil, mas tinha o controller inglês, né? O nome dele era Ian Mills. Então, a gente tinha o Ian, que era o controller da Inglaterra, que cuidava de alguns países. Estados Unidos, por exemplo, ele tinha uma controladoria única, que controlava, acho que Estados Unidos, México e Canadá, se não me engano, América do Norte, vamos falar assim. Você tinha um que era da Europa, né? Que era da França. Então, por que isso? Justamente porque a gente tinha que fechar balanços regionais, porque eles tinham que fazer essa conversão. Aqui a gente fazia toda a operação em reais, a gente ia fazendo num sistema que acho que ninguém conhece. Quem conhece é um sistema chamado Agresso. Alguém já ouviu falar, não? Esse sistema é um sistema finlandês que parece que só... Disseram que tinham duas empresas que usavam aqui no Brasil, a nossa e mais uma lá em Belo Horizonte.
Uma vez eu até tentei ligar para o pessoal dessa empresa, mas eles falaram, aqui ninguém usa esse sistema não. Ou seja, então talvez nós éramos os únicos aqui. E aí nós fazíamos depois a transferência de dados com o Hyperion. O Hyperion acho que vários de vocês conhecem, né? A Lilian, você usa lá Hyperion, Lilian? Não, eu conheço de nome, porque o sistema que eu uso hoje, ele substituiu o Hyperion. Ah, Aí então, o pessoal fala. assim, era um sistema relativamente simples, não tinha nada de especial, mas era legal porque você conseguia tirar um monte de relatório e tal, e era online, né? Eu achava bacana isso, porque na época, né, faz uns 10 anos isso daí, você ia colocando lá os dados, o cara já ia fazendo, te questionando online ali, né? Hoje está um pouco mais fácil, né? Mas não era todo mundo que tinha, pelo menos há uns 10 anos, isso até porque as normas estavam começando a ser implantadas, né? E a gente acabava não usando 100% delas na época. Enfim, e aí nós temos a parte do resultado, pessoal. Tá? A parte do resultado, como é que a gente converte? Só relembrando, então, monetários, a gente converte com a taxa de fechamento, não monetários com a taxa histórica, que, como eu estou dizendo, demanda mais controle, e o resultado, a gente utiliza a taxa média. Tá? A gente não falou nisso ainda, mas assim, a taxa média, a gente precisa levar em consideração que a gente tem assim, precisa levar em consideração, um dos fatores é, digamos, a variação cambial que a gente tem aí no meio do caminho, tá? Por que isso? Pelo seguinte, imagina que você tem uma variação cambial, já aconteceu no Brasil, assim, sabe, muito alta ou uma variação, um efeito serrote que a gente chama muito forte, né? Vocês sabem que a gente pode ter, ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente ou ela pode ter o chamado efeito serrote, né? Então, quando você tem um efeito serrote muito grande, ou quando você tem uma subida muito elevada, ou o contrário, o que acontece? Nesses casos, a gente acaba usando média da média. Não dá para a gente usar a média. Quando você tem, vamos falar se tem uma variação cambial, mas ela é relativamente estável ao longo do tempo, normalmente você pode pegar a média do ano, inclusive. Você pode pegar, tem gente que pega a primeira do ano, a última divide por 2, né? Você pode pegar, o que não é aconselhável, tá? O ideal seria você pegar mês a mês, a taxa média do mês, somar tudo e dividir por 12. Aí, agora você me pergunta, por que o resultado a gente usa a média? Vocês sabem, não? Fazem ideia? Pelo seguinte, porque o resultado ele é formado ao longo do tempo. Ele é formado ao longo, vamos falar assim, dentro das operações que você vai tendo ao longo do tempo. Tá? Então, digamos, nesse formar resultado, você vai formando pela média, né? Você tem saldo inicial, você tem saldo final, ali ele aumenta, ele diminui, então você tem operações que vão, ao longo do tempo, se formando. Então, basicamente, a gente usa a média, tá? Por isso, basicamente por isso. Antigamente, uma coisa importante, e aí eu disse assim, que quando a gente apura, por exemplo, o custo, eu não vou pegar o meu custo na DRE e simplesmente apurar a média. A gente não faz isso para necessariamente todas as contas. Por quê? Porque se eu estou apurando o meu estoque por taxa histórica, então ali eu estou fazendo uma ficha de estoque em moeda estrangeira. E ali eu vou apurar o meu CMV. Então eu já apuro o meu CMV em moeda estrangeira. E aí ele vai para o resultado já em moeda estrangeira. Tá? Isso, qual outro? Depreciação, por exemplo, a mesma coisa. Se você tem o controle dos imobilizados, ou amortização ou exaustão, se você tem esses controles já em moeda estrangeira, então eu faço a apuração da depreciação, tudo em moeda estrangeira, tá? E aí ele já vai para o resultado em moeda estrangeira. Percebe? Não é simplesmente eu vou pegar a minha despesa de depreciação em dólar e faço pela média. Alguns itens não são bem assim, tá? Isso é importante, gente, porque eu tive uma vez, estava dando uma aula uma vez falando sobre conversão de balanço. Teve gente que teve aluno, não, professor, mas eu pego o balanço e faço a conversão inteira. Quem usa o Contimatic aí? O Marcelo, né? Vários aí de vocês usam, aí o Rafa, se não me engano, acho que usa, se eu não me engano. Enfim, para aqueles que usam aí, a Marta, acho que lá é sistema próprio, né? Para aqueles que usam o sistema Contimatic e alguns outros sistemas do mercado aí, tem que tomar um pouco de cuidado, tá, gente? Porque você vê lá, você tem a opção conversão de balanços.
né? Você tem a opção conversão de balanço. E tem muita gente que chega lá, coloca simplesmente a taxa de câmbio de dezembro, né, do último dia do balanço, vamos falar assim, e o balanço converte. Só que ali não é uma conversão correta, não é uma conversão adequada. O mesmo acontece com consolidação de balanços que nós já falamos. Você tem transações, duas empresas diferentes, e aí o sistema vai simplesmente soma tudo. Isso também não é necessariamente consolidação. Então, tem que tomar cuidado com alguns procedimentos de sistemas, tá, pessoal? Porque o cara coloca lá, isso aqui é conversão de balanços. Se você não tem a opção de colocar as taxas diferentes, então, muito cuidado, porque você pode fazer assim uma conversão lá no seu sistema que não vai estar correta, tá? E antes da norma aqui, pessoal, nós não tínhamos a figura dos outros resultados abrangentes. O que acontecia com esse resultado? Porque sempre que a gente apura, faz conversão de balanço, a gente gera ganho ou perda, tá? E nesse ganho ou perda, até a Daiane comentou, né, Daiane, assim, como é que a gente contabiliza essa diferença? Antes ela ia no resultado. Você tinha lá no bottom line, lá na última linha, você tinha lá lucro líquido do exercício. Você tinha lá resultado antes, lucro líquido. Aí você tinha embaixo resultado da conversão, ganho ou perda na conversão de balanço. Aí você tinha um lucro ou prejuízo, o resultado efetivo, tá? Com a entrada desse procedimento do outros resultados abrangentes, esse valor ele não vai na DRE, ele vai lá no PL. Ele vai ficar em outros resultados abrangentes, tá? E por que ele vai em outros resultados abrangentes? Porque você tem a conversão de balanços, você ali está gerando um ganho ou uma perda que ainda não é efetiva, certo? É mais ou menos o que eu comentei ontem com a Solange, né, Solange? Do valor justo do instrumento financeiro, né? Você está valorizando ou desvalorizando um determinado item, mas você não teve o ganho ou a perda ainda efetiva. Isso só vai acontecer quando você realizar esse ativo ou pagar esse passivo, né? Eu obrigatoriamente tenho que registrar no PL? Tem, sabe? O que diferencia para registrar no PL no resultado e aí no resultado adicionar ou excluir? Não, você fala o valor justo ou você fala esse ganho? O valor justo, por exemplo. Não, é que assim, o valor justo, você tem um ganho patrimonial naquele momento. E ele ocorreu naquele momento, né? Os itens que vão para outros resultados abrangentes, que entra de RED, tá? Como a gente estava falando ontem de instrumentos financeiros, a variação no RED também entra lá no PL. E por que esses vão para o PL? Porque você tem dificuldade de mensurar quando que aquilo vai se realizar, entendeu? Veja, você tem um efeito no patrimônio. Por exemplo, a diferença no valor justo é assim, o efeito aconteceu naquele período, ele é daquele período, você reconhece na DRE daquele período, certo? Uma conversão de balanços, na verdade, você está trazendo um balanço para o seu, você está, né, fazendo aí ou equivalência, ou mesmo a consolidação. Você tem ali uma série de ajustes de ativos e passivos, que, primeiro, você não tem certeza de quando aquilo vai se realizar, porque a sua empresa lá fora continua. Então, você tem um efeito patrimonial, mas esse efeito ele vem basicamente via, digamos, variação cambial, digamos assim. Ele vai gerar um ganho ou uma perda por conta da moeda, né? Porque senão você simplesmente faria... Vamos supor que você tem duas empresas em reais, tá? Vamos supor aqui no Brasil, você vai fazer equivalência. Você foi lá, pegou uma empresa, você participa nessa empresa, você foi lá, pega esse resultado e traz para o seu resultado aqui via equivalência patrimonial, certo? Bom, vamos supor que você esteja fazendo a consolidação aqui no Brasil, mesma coisa. Pega uma empresa em reais, a outra em reais e transfiro. Veja que aí você não tem ganho ou perda. Você percebe? Você tem digamos assim, aquilo afeta o seu patrimônio, mas não o seu resultado. Entenderam, pessoal? Duas empresas em reais. Agora, você pega uma outra empresa em outra moeda. Então, você está convertendo ativos e passivos em outra moeda. Isso gera ganho ou perda. E essa geração de ganho ou perda, ela não afeta o seu resultado, ela afeta o patrimônio, mas não o resultado. Por quê? Porque você não realizou ainda, você não vendeu a empresa, entendeu? Então, ela tem que ir para o PL, né?
Mas essa figura, viu, Solange, surgiu agora depois de 2008, com a Lei 11.638. Antes não tínhamos isso, tá? O que mais? É isso daí. Outra coisa importante que a norma falou, para a gente continuar aqui, que estava dito, é assim, que quando a gente tem ativos e passivos, que a gente tem que fazer comparação, por exemplo, tem que fazer impairment, tem que fazer, no caso do estoque, valor realizável, o custo histórico dos dois o menor, né? A gente tem que lembrar o seguinte, que neste processo eu preciso primeiro fazer a comparação na moeda estrangeira. E aí depois eu vou ter duas contas. E aí, nesse caso, olha que é interessante porque eu posso ter, na hora da conversão, eu posso ter ganho, eu posso ter perda, por exemplo, em moeda estrangeira e não ter perda, eu posso ter ganho, digamos assim, na moeda funcional e vice-versa. Às vezes eu posso não ter perda na moeda estrangeira, mas quando eu trago para a moeda funcional, eu posso ter perda. Então, isso é chatinho, é controle, como a gente falou. Você precisa fazer esses controles à parte. Tá bom? Tudo bem até aí, pessoal? Beleza? Dúvidas? Muito bem. Então, quando a gente vem aqui, ó, a gente estava falando exatamente aqui, ó, nós tínhamos falado de transação em moeda funcional, né? Gente, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Não? Alguma certeza? Também não? Então tá bom. Se não tem certeza, tá bom. Então vamos lá. A gente tinha parado aqui, ó, apresentação ao término dos períodos de reporte subsequente, ou seja, então, a cada vez que você fecha o seu balanço, a cada vez que você ali vai, digamos, fazer o seu fechamento. Eu falo, ó, então, ao término de cada período, ó, os itens monetários e moeda estrangeira, então, isso aqui a gente tinha falado, mas eu vou relembrar aqui, ó, devem ser convertidos usando taxa de câmbio de fechamento, tá? Então, a gente tem que ver lá a taxa que é emitida lá pelo Banco Central, lá no final do ano, ou no final do mês, dependendo do mês de reporte, e a gente converte. Ó. Os itens não monetários, que são mensurados pelo custo histórico, devem ser convertidos usando a taxa de câmbio, ó, na data da transação. Tá? A data da transação. Então aqui, pessoal, não tem choro nem vela. Então, isso aqui, imagina, se você tem bastante operação, você já vai ter que fazer esse controle à parte para você já vir acompanhando aí essas transações em moeda estrangeira. E aqui ele fala, os itens não monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira, tá? Então, essa aqui basicamente foi a pergunta da Solange ontem, se ela me permite aqui, né? Na verdade, ela tem um investimento em outra empresa, e esse investimento é lá fora, e esse investimento ele vai ser, veja, é um investimento, como se diz? É um investimento avaliado por equivalência patrimonial. É isso. Que vai ter um IPO. Isso, que ele vai fazer, um investimento em outra empresa, né, que tenha equivalência, e aí ele vai ser mensurado, vai ter lá um procedimento na empresa dela, e eles vão passar a mensurar isso via valor justo. Né? Então, só para vocês terem uma ideia como isso aqui é interessante, que justamente ontem a Solange foi isso que fez minha pressão subir. Né? Eu fiquei 3 horas debruçada em cima da legislação para entender a tributação, de que forma ela acontece. Então, mas é aquilo lá mesmo, Solange? Do que você falou, A única coisa é que você só consegue adicionar e excluir se porque é um ganho ou perda não operacional, né? Então, se você só consegue adicionar e excluir, se controlar por subcontas. Tem que ser subconta. Se não for subconta, a Receita vai tributar. E se for perda e o prejuízo do período for maior, você não é prejuízo operacional, né? Você tem que segregar. Então. Agora, se tiver lucro e der prejuízo, e o lucro é suficiente para absorver no período, aí tudo bem. Só precisa a Receita, a gente não tem mais, né, na nossa DRE essa separação entre operacional e não operacional, mas a Receita tem, para fins de tributação. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, tá? Isso. Enfim, então esse ponto aí cai exatamente aqui, ó. Os itens não monetários, tá? Ó, tá vendo?
que são mensurados pelo valor justo. Então, gente, aqui, ó, valor justo, tá? Valor justo. E moeda estrangeira devem ser convertidos usando-se a taxa de câmbio vigente na data em que o valor justo tiver sido mensurado, tá? Então, veja, se eu tenho item monetário, taxa de fechamento. Item não monetário, data da operação, taxa histórica. E itens não monetários mensurados a valor justo, eu vou mensurar não na data exatamente da operação, mas na data em que você mensurou o valor justo. Gente, aqui, ó, dependendo do tipo do ativo ou mesmo do passivo, a mensuração do valor justo vai ser na data do fechamento. Tá? Mensuração do valor justo. Aí você fala, então eu não posso converter direto pela taxa de câmbio do fechamento? Não necessariamente. Lembre-se que você vai apurar o valor justo na data do fechamento. E ali você faz a conversão. Então, a taxa de conversão até pode ser a mesma, mas lembre-se que o valor justo não é o mesmo. Tá? Então, lembrando que, não sei se ficou claro o que eu falei, pessoal. Uma boa parte de ativos e passivos, você vai mensurar valor justo, uma boa parte deles você mensura na data do fechamento, na data do balanço. Então, ali você apura o valor justo, apurou o valor justo, foi naquela data, então você vai usar a taxa de fechamento também. Tá? Não sei se ficou claro. Ficou claro, Liliana? Às vezes a gente tem, por exemplo, estou fechando meu balanço em dezembro, mas eu estou apurando o valor justo lá. O valor justo foi apurado em novembro. Tá? A operação ocorreu, sei lá, em setembro, eu mensurei o valor justo atualizado, digamos, em novembro e fechei meu balanço em dezembro. Tá, então vejam, eu tenho uma data de aquisição do ativo lá em setembro, estou contabilizando em moeda estrangeira. Quando chegou em novembro, eu apurei o valor justo e quando eu vou fazer a conversão de balanço, né, vejam que esse ativo ou esse passivo eu preciso usar a taxa lá de novembro quando eu apurei o valor justo, tá? Muito bem, seguindo aí. Aí ele fala assim, ó, o valor contábil de alguns itens, então, isso aqui eu lembro que a gente tinha falado, ó, deve ser determinado por comparação de 2 ou mais montantes. Então, é aquilo que a gente falou. Ó, por exemplo, o valor contábil de estoque é o seu custo ou valor realizável líquido. Da mesma forma, o CPC 01, né, quando você faz o impairment, ele fala para qual a indicação do valor recuperável, o menor valor entre seu valor contábil, antes de considerarem possíveis perdas por desvalorização e seu valor recuperável. Quando esse ativo for item não monetário e for mensurado em moeda estrangeira, o valor contábil é determinado, comparando-se. O custo de aquisição do valor contábil, conforme apropriado, convertido à taxa de câmbio vigente, e o valor líquido de realização ou valor recuperado, conforme apropriado, convertido a taxa na data que for determinado. Então, por exemplo, eu apurei o meu custo contábil, fiz a conversão. Depois eu vou lá e apuro o meu valor líquido realizável, né, faço a conversão, e aí eu vou ver se ele vai qual dos dois vai ser, né? Se vai ser, tem que ser o menor. Aí ele fala assim, ó, o efeito dessa comparação pode ensejar o reconhecimento de perda por desvalorização na moeda funcional, tá? Sem que enseje o seu reconhecimento na moeda estrangeira ou vice-versa. Isso aqui é aquele item que a gente acabou de falar, ou seja, você tem comparação de dois valores, você vai fazer essa apuração na moeda estrangeira, converte, pode ser que na moeda estrangeira eu não tenha perda ou nem ganho e pode ser que aconteça isso na minha moeda funcional. Isso é comum acontecer, tá, gente? Isso acontece com frequência. Bom, ó, aqui é como que a gente reconhece a nossa, então, variação cambial. Aqui, ó. As variações cambiais advindas de itens monetários, qualificado como instrumento de hedge em operação de hedge de fluxo de caixa, sejam inicialmente reconhecidos em conta específica de outros resultados abrangentes dentro do patrimônio líquido, na extensão da eficácia da operação do hedge, tá? Gente, o que significa isso aqui? Vocês sabem, não? Sei lá o que é hedge. Hedge é proteção, né? Você Não, hedge não é a cor do sofá da Lilian ali, não? É hedge? Né? Bom, hedge, pessoal, Aquela banda, né? Hedge Bot. É quando você fixa a taxa? É que assim, vamos lá, a gente tem, na verdade, se eu não me engano, tem 5 tipos de hedge, tá? Basicamente, o hedge mais comum é o que a Solange falou, que é uma proteção, né? Basicamente, hedge é proteção, digamos assim. O mais comum, veja que aqui, olha só, ó, só voltar no slide, olha o que ele fala aqui, ó. Nós estamos falando de hedge de fluxo de caixa, tá vendo? Ó? Hedge de fluxo de caixa. Mas tem hedge de câmbio, tem hedge de crédito, tem vários tipos.
Aqui ele fala especificamente do hedge de fluxo de caixa. O mais comum, Marta, é realmente o hedge de câmbio, que é o que a Solange falou. Todos eles basicamente são uma proteção, mas o hedge de câmbio, o que ele faz? Vamos supor, hoje o dólar... vamos imaginar que você fez uma operação hoje, sei lá, por algum motivo, vamos pensar em um aspecto político. Bolsonaro e o Dória se entenderam, vai ter vacinação a partir de segunda-feira. Se isso acontecer, ou se isso for divulgado na mídia, tenho certeza que o dólar cai na segunda-feira, né? Vai ter vacinação, segunda, terça aí, o dólar vai cair. Um dos motivos que tem mantido o dólar alto, tem subido aí nos últimos dias, é o fato de não ter definido a questão da vacinação. Não sei se vocês acompanharam aí, né? Então, vai ter vacinação, então cai o dólar. Beleza. Vamos imaginar que você fez a operação, você já sabe que isso vai acontecer. Então, o que eu faço? Eu vou lá e faço um hedge cambial. Então, por exemplo, se eu comprei lá fora, significa que, por exemplo, se o dólar está alto, significa que quando eu pagar, eu vou pagar na cotação do dia. Se eu vendi, eu vou receber na cotação do dia, né? na cotação do fechamento do câmbio. Então, o que eu faço? Eu vou lá no banco e faço uma operação de hedge. Eu falo assim, olha, por exemplo, hoje o dólar está, sei lá, 5,60, como diria papai papudo, né? Está 5,60. Né? Aí ele fala assim, então, lá no final da semana vai estar R$4. Tá? Então, eu quero fazer um hedge para R$4. Imagina a seguinte situação, chegou lá na outra sexta-feira, tá? Na próxima sexta-feira, o dólar está R$3. Veja que ele está abaixo da cotação que você tinha fechado com o banco. Ele pode estar R$7. Você vai receber ou vai pagar, que você travou a cotação em R$4. Lógico que você vai pagar uma taxa para o banco com relação a isso, mas mesmo assim o valor é menor do que o que você pagaria. Às vezes a gente fala assim, puxa, uma diferença de 20, 30 centavos, né, no dólar, é pouquinho, não é? Não é pouquinho? Leva isso daí para toneladas, leva aí para muitos valores. Eu tenho um cliente que compra bastante, assim, ele faz financiamento de mercadoria direto, assim, pelo Banco do Brasil, né? Aí ele faz o hedge, né? Para poder... Mas eu não consigo, assim, entender muito a operação. Aí tem alguém aqui que tá para me ajudar, para mim fazer os lançamentos contábeis. Aí ele até me manda o contrato do financiamento, né, do banco, e aí lá tem a taxa, tudo bonitinho. Não, então, mas vamos supor, Marta, funciona assim, ó. Vamos supor que você tem uma operação que você comprou $100 mil. Vamos imaginar que o dólar está R$5. Então, $100 mil a R$5, tá? Vamos supor, estou comprando hoje, sábado, tá? Eu vou pagar R$500 mil, tá certo? Só que eu acho que o dólar vai subir. Eu acho que o dólar vai subir, tá? Eu acho que essa semana o dólar vai chegar a R$6. Se eu for pagar, vamos imaginar, daqui uma semana, e o dólar tiver a R$6, você vai ter que desembolsar mais reais. Eu vou ter que desembolsar 600 mil, porque lembra que eu falei, gente, uma coisa importante? O dólar não muda. O que muda é a quantidade de reais para você comprar ou vender dólar. Um dólar é um dólar. Um dólar é a nossa referência. Tá? Então, quando chegar lá na semana que vem, você vai ter que desembolsar 600 mil reais para pagar esses mesmos $100 mil, que hoje seria 500. Então, você fala assim, puxa, eu acho que o dólar vai subir, eu tenho essa preocupação. Então, você vai lá no banco e você faz como se fosse uma aposta com ele. Você chega para o banco e fala assim, ó, eu acho que o dólar vai subir, eu estou apostando que vai subir, então eu quero manter no máximo a 5,10. Vou pagar R$5,10. Chegou lá na outra semana, ele está R$6, você vai pagar R$5,10 a cotação, acabou. Entendeu? Professora, eu tenho um cliente que fez exatamente isso, e ele teve uma sorte enorme. Ele pegou um empréstimo de 4 milhões da Alemanha e fixou o euro em 4,89 em 2019. Só que ele paga esse contrato de 3 em 3 meses. Então, em 2020, o euro foi para 6 e pouco. Então. Ele fez durante um ano, né? Segurou durante um ano. Teve um ganho enorme, né? Exato. Ou um ganho ou deixou de perder, vamos falar assim. Porque você deixou de perder, na verdade. Vai gastar muito mais reais, né? Para poder pagar essa dívida. Então, você teria aí uma despesa com variação cambial nesse empréstimo muito alta, né? Ficou claro, Marta? Isso daí? Sim, ficou. Agora, quando você vende, você veja, esse exemplo que a Daiane falou, é quando o cliente dela pegou um empréstimo, você está falando de um passivo.
Que é o mais comum a gente pensar nisso no passivo, né, gente? Tem muita gente que tem operação lá no ativo, você vendeu lá para fora, e tem gente que não faz essa operação. E aí é um problema também, porque vamos supor que o dólar caia. Se ele tem uma tendência de queda, você vendeu 100 mil dólares a R$5, você vai receber 500 mil. Mas se ele cair para R$3, você vai receber 300 mil. Você vai receber muito menos dinheiro, entendeu? Então, lembra que a gente falou na quinta-feira? Americano, europeu, né? A gente até falou de japonês. O pessoal adora vir para o Brasil. Por quê? Porque como a moeda deles vale muito mais do que a nossa, né? Então, assim, aqui é tudo muito barato para eles. Eu já passei 2 situações no exterior. Uma delas, acho que foi a primeira e a segunda vez que eu fui para os Estados Unidos. Foi no governo Fernando Henrique. Eu fui assim, acho que em 97, depois eu gostei tanto, fui em 98, fui no ano seguinte de novo. E o nosso real valia mais do que o dólar. Entendeu? Então, com um dólar, eu não comprava R$1, eu comprava tipo 90, 80 centavos de real. E aí era uma maravilha, né? Porque tudo que você ia comprar era baratinho, mais barato do que aqui no Brasil. Nossa, eu lembro que a primeira vez que eu fui com uma excursão de escola. Porque na época minha namorada ela era professora numa escola de educação, numa escola, né? E aí a escola fez um passeio com os alunos. Foram 90 pessoas para Disney. Você imagina aquela molecada voltando, o nosso dinheiro valendo mais, né? Voltando dos Estados Unidos, trazendo coisas assim. Você via os carrinhos das pessoas, assim. Meu, era uma coisa impressionante. Parecia que a pessoa tinha ido para fora só para fazer compra, de tanta tralha que veio no avião, tá? Já passei outra situação também, que é o seguinte: uma vez eu fui para a Europa, um tempo depois, e fui para a Inglaterra, né, por exemplo, e lá, não lembro, tinha o euro. Não, acho que não tinha o euro ainda. Faz tempo já, hein? Faz tempo. Né? Mas assim, você ia para a Inglaterra, que é libra esterlina, né? Que é a Solange que tem a empresa lá, né? É super caro. É a moeda mais cara do mundo. Então, eu lembro que a gente ficou num albergue da juventude. A gente tomava o café da manhã, eu comia de tudo que você podia imaginar. Eles fazem aqueles tomates sem pele, assado, cozido, né? Acho que é cozido de manhã, não sei se alguém já comeu. Feijão, aqueles feijão branco, parece feijão da dobradinha. Meu, aquele negócio bem esquisito. Bacon, eu comia tudo, me matava de comer. Por quê? Porque na hora que você ia no almoço, normalmente era um sanduíche, porque era muito caro você comer uma refeição. E continua sendo, porque, imagina, a gente pegava aqui, na época, a condução era R$1, R$2. Lá era uma libra, só que uma libra era R$5. Percebe a diferença? Então, para que eu não passe esse tipo de perrengue, eu, empresa, né, eu faço o RED, tá? São vários tipos de RED. RED de fluxo de caixa, RED de câmbio, RED de crédito, e tem um outro RED lá que eu não me lembro agora. Esse aqui, ó, ele fala, é o RED de fluxo de caixa, tá? Então, aqui ele fala, ó, em operações de RED de fluxo de caixa. Deixa eu ver aqui. Bom, o RED de fluxo de caixa, quando você faz, né, para você se proteger das variações flutuantes que você tem aí no seu caixa, o que vai acontecer? O efeito dele vai para outros resultados abrangentes. Eu lembro que, para a turma aí para a turma número 1, a gente falou isso lá no comecinho, lá no CPC 26. Foi lá em março, foi, se eu não me engano, a aula presencial ainda. Para as outras turmas, a turma 2 aí, que é a Lilian, né? Digamos assim, o pessoal mais novo, a gente vai falar agora logo no começo. A gente vai voltar nisso e falar logo no começo. Então, ele vai para outros resultados abrangentes. Então, a variação cambial é outros resultados abrangentes. Por quê? Porque aqueles valores desse fluxo de caixa ainda não se realizaram. Eles estão afetando seu patrimônio, mas eles ainda não estão afetando diretamente o resultado do período, tá? Ó, as variações cambiais, então, advindas da liquidação de itens monetários ou da conversão de itens monetários por taxas diferentes daquelas pelas quais foram convertidas quando da mensuração inicial, durante o período ou em demonstrações contábeis anteriores, devem ser reconhecidas na demonstração do resultado no período em que surgirem. Veja, pessoal, nós estamos falando do reconhecimento da variação cambial. Então, ele diz, ó, liquidação, tá, pessoal? Então, esse termo aqui é importante, porque quando ele está falando aqui liquidação, ó,
Ele está dizendo o seguinte, ó, você está vendendo o seu ativo aí, tá? Você está realizando o seu ativo ou passivo, tá? Ou convertendo, ó, por taxas diferentes daquela que você converteu inicialmente. Então, por exemplo, isso aqui é um fato simples, né? Então, eu comprei, usando o mesmo exemplo, $100 mil a uma taxa de R$5, na liquidação ele está $100 mil a R$6, esta diferença é a variação cambial, e aí ele tem que falar o seguinte, ó, tem que ser reconhecida, ó, no período em que surgirem. No período em que surgirem. Gente, às vezes a gente vê contador ou contabilidade, pessoas que estão fazendo isso para melhorar ou às vezes piorar o resultado da empresa, querem fazer essa variação cambial num período diferente do que deve ser ou não. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Pelo princípio da competência, tem que ser no período em que ele ocorre. Então, se ocorreu, por exemplo, 2020, eu tenho que reconhecer 2020, 2021, 2021 e assim sucessivamente, tá? Tudo bem? Bom, ó, o custo ou valor contábil conforme apropriado, conforme a taxa de câmbio vigente na data que foi determinada, taxa na data da transação, né? E o valor líquido de realização ou valor recuperável conforme apropriado, a taxa de câmbio vigente na data em que o valor for determinado. Exemplo, taxa de câmbio de fechamento ao término do período de reporte. De novo, ó, o efeito dessa comparação, acho que ele voltou aqui, né? Espera aí. Ah, ele pulou aqui, ó, tá vendo? Aí sim, né? Estou fazendo o oposto. O mouse está me enganando aqui, ó. Ó, quando a entidade mantém seus registros contábeis em moeda diferente da sua moeda funcional, então, no momento da elaboração de sua demonstração contábil, todos os montantes devem ser convertidos para moeda funcional. Gente, reparem que a gente tem... você precisa tomar muito cuidado na definição da sua moeda funcional, tá? Porque essa definição da moeda funcional é que vai identificar que tipo de moeda ou que tipo de conversão eu vou fazer, tá? É que quando a gente fala em moeda estrangeira, normalmente vem na nossa mente dólar e real, não é isso que a gente pensa? É meio que natural isso, né? Dólar e real. Não é bem assim, não é bem assim. E outra, a gente precisa ver porque você tem a moeda funcional aqui, e é essa que a gente tem que considerar. Ó, esse procedimento gera os mesmos montantes na moeda funcional que teria ocorrido caso os itens tivessem sido registrados inicialmente na moeda funcional, tá? Bom, ó, vou ler de novo para reforçar isso aqui. Quando a entidade mantém seus registros contábeis em moeda diferente da moeda funcional, tá? Então, vamos imaginar o caso da Embraer. A Embraer, ela tem a moeda funcional dela, vamos supor que seja aí o dólar, mas ela faz os registros contábeis em reais, tá? Os registros contábeis delas estão em reais. E ela faz a moeda funcional dela é dólar. Então, no momento da elaboração de suas demonstrações, todos os montantes devem ser convertidos para a moeda funcional, tá? Então, como que a gente pensa o procedimento da Embraer? Ela fecha o balanço dela em reais, tá certo? Ela fecha em reais, Receita Federal, SPED, apura imposto, tudo em reais, perfeito? Só que ela apresenta em dólar, então a moeda funcional dela é dólar. Aí o que ela faz? Além de fazer em reais, ela converte de reais para dólar. Veja, ela está aqui no Brasil, mas ela tem que fazer essa conversão em dólar, porque a moeda funcional dela é dólar. Então, ela faz e mantém em reais para atender a legislação brasileira e faz na moeda funcional, que seria dólar, para atender o CPC 02, tá? Bom, ó, esse procedimento gera os mesmos montantes na moeda funcional que teria ocorrido caso os itens tivessem sido registrados inicialmente na moeda funcional. Tá certo? Em tese, aqui, vamos supor, se eu já tivesse feito de cara toda a minha contabilidade em dólar, então meu balanço deveria ser igual, não deveria ser diferente, tá? Porque, pessoal, veja só, aqui eu não estou fazendo a consolidação, eu estou simplesmente pegando meu balanço e dentro do próprio país convertendo para outra moeda. Então, o balanço deveria ser igual, só que em moeda estrangeira, tá? Ó. Bom, ó, itens monetários são convertidos para a moeda funcional, taxa de fechamento, que a gente já falou. E itens não monetários são mensurados com base no custo histórico e devem ser convertidos utilizando a taxa de câmbio na data da transação que resultou o seu reconhecimento. Isso aqui a gente também já falou, né? Bom,
Aí, assim, ele fala que alteração da moeda funcional. Então, gente, eu posso mudar minha moeda funcional? Posso. Está errado se eu fizer uma mudança? Depende. Tá? O que a gente não pode é sair mudando a moeda funcional à torta e à direita, tipo, para que eu possa, digamos, melhorar ou piorar ou alterar a minha demonstração contábil. Isso não pode ser feito. Tá? Tem situações aqui que ele vai falar para essa mudança de moeda funcional. Ele fala assim, ó, então, quando a alteração na moeda funcional da entidade, a entidade deve aplicar prospectivamente os procedimentos de conversão requeridos à nova moeda funcional. Gente, isso aqui a gente já falou, não sei se todo mundo sabe, né? O que significa prospectivamente? Vocês lembram disso daí, não? Lembram? CPC 23. Alteração de política, mudança de estimativa e correção de erros. Bom, a gente tem nesse CPC, ele fala que eu tenho os procedimentos de alteração, eles são retrospectivos ou prospectivos, tá? Então, o que ele está falando? Então, você está mudando sua moeda funcional, você vai ter que fazer o balanço prospectivamente. Não é o que ele falou ali? Prospectivamente. O que significa isso? Que aqueles balanços que eu fechei para trás, eu não vou mexer naquela moeda, eu não vou mexer nisso. Eu vou fazer a nova conversão, considerando a nova moeda funcional, do momento em que eu decidi mudar, dependendo do motivo, para frente, é prospectivo. Aí você vai falar, puxa, mas os balanços lá na frente, eles... você pode me perguntar, mas por que eu não mexo nos balanços lá atrás? Bom, porque lá atrás a sua moeda funcional era outra. Daqui para frente, a sua moeda funcional é diferente. Isso ele está muito relacionado com mudança de estatística. Tá? Não é exatamente uma mudança de estatística, mas é uma mudança no método que altera a apuração dos valores. Então, tem que ser dali para frente. O passado você não pode mexer. Tá? Por isso, a gente tem, então, essa aplicação prospectiva. A moeda funcional reflete transações, eventos e condições subjacentes que são relevantes para a entidade. Portanto, uma vez determinada a moeda funcional, ela somente pode ser alterada se houver mudança nas transações, eventos e condições subjacentes. Tá? Eu não posso, gente, como eu disse agora há pouco, sair mudando moeda funcional. Por quê? Porque senão tem gente que vai querer mudar a sua moeda funcional à torta e à direita simplesmente para melhorar ou piorar o seu balanço. Para que você possa, aí, digamos, gerar mais ganho ou perda, para deixar um balanço mais bonito ou não, né? Dar uma maquiada, fazer uma contabilidade... como é que a gente chama? Como é que o pessoal fala aí? Contabilidade... Criativa. Criativa, isso aí, contabilidade criativa. Vai fazer uma contabilidade criativa aí, né? Eu sei que vocês não fazem isso. Aqui no Brasil não tem muito isso. Isso tem muito, sei lá, Japão, Estados Unidos, Europa. O pessoal faz muito essa contabilidade criativa. Aqui no Brasil, o pessoal é sério, não tem nada desse tipo de procedimento, né, Marcelo? Né? A Solange está dando risada ali, porque acho que a empresa, a Solange ela tem problema com a empresa, a Lilian também com a empresa lá fora, que está ligada com essa, porque lá fora eles fazem esse tipo de operação, né, Solange? Aqui não. Aqui é tudo 100%, né? Posso falar que lá onde eu trabalhei, né? Eles fazem tudo direitinho, mas eu tive algumas experiências no passado aí que é mais que criativo, né? É gambiarra. É criminal mesmo. Gambiarra. É não é gambiarra, é criminal. É bem... E a Enron, né? Por exemplo, exatamente, se você pega o caso da Enron, por exemplo, vocês conhecem, pessoal? Já falei para vocês. Vocês assistiram o filme, não? Alguém assistiu? Conhece bem o caso? Professor, Oi, deixa eu contar um caso curioso, que eu e a Dai, a gente conheceu o cara que ajudou a recuperar a Enron. Né? O brasileiro que ajudou a recuperar a Enron financeiramente. Hoje ela é uma das maiores companhias de energia elétrica no mundo. É verdade. Essa empresa está funcionando. É da área de vocês. Né? É da área de... Foi um brasileiro que fez a modelagem financeira dela e o cara é fera demais. Alex, eu vou falar, eu nem sabia. Hoje ela se recuperou porque ela tinha falido, né? Ela tinha falido. Ela chama Electra. Entra aí, vê Electra Energia. Entendi. A operação dela no Brasil. Entendi. Então, legal. Pessoal, vale a pena, como o Alex está falando, vale a pena
Para quem não assistiu, quer falar, Marcelo? Não. Vale a pena assistir esse filme, tá? No final agora do semestre, final do semestre passado, eu passei esse filme para os meus alunos na graduação, né? Eu estava dando aula de auditoria. Então, é assim, você vê, claro que o enfoque era auditoria, mas se a gente pensar no que nós estamos falando aqui agora, sim, total você vê essa contabilidade criativa. Os caras faziam, por exemplo, lá, Solange, eles tinham lá um instrumento financeiro, o que levou uma das coisas, porque eles queriam, e aí o contrato de receita. Alguém, há um tempinho atrás de vocês aí, me fez uma pergunta sobre receita. Alguém me fez uma não, desculpa, foi um aluno da outra pós. Ele me fez um questionamento sobre contratos de reconhecimento de receita. O que a Enron fazia? Ela vendia uma energia que ainda não tinha produzido. Então, ela fechava o contrato com essas empresas. Esse contrato, se você não transferir o risco e benefício, ainda não pode reconhecer como receita, tá certo? Né? Mas ele vendia contratos de entrega futura de energia, tá? E já pegava esses contratos e já reconhecia como receita. A empresa tinha um lucro absurdo, mas não entrava dinheiro. Aí, o que acontecia? Isso ficava difundido ou escondido, digamos assim, na grande rede de participação que a Enron tinha em outras empresas. Então, os caras abriam um monte de empresas que ficavam fora da auditoria, a auditoria não checava, o que eu acho que é o que deve ter acontecido na Odebrecht, porque não é possível que a auditoria não pegou esses contratos, mas provavelmente ela controla pequenas empresas que não estão sujeitas à auditoria, e aí, consequentemente, ali acontecem essas coisas, e depois esses resultados vêm para ela via equivalência. A auditoria testa só equivalência. Mas é assim, os caras colocavam até os nomes, eles chamavam assim, a empresa chamava trouxa, a empresa chamava tipo babaca, coisas desse tipo. Claro que em inglês aí eles trocavam, invertiam a ordem dos nomes, tal, não sei o quê. É uma coisa... Eu acho que é a grande prova, né, de que, pelo que o Alex falou aí, a empresa era altamente lucrativa, no entanto, os dirigentes, né, os gestores, a ganância era tanta por bônus, etc., que eles criavam um mecanismo para aumentar os ganhos deles próprios, né? Não no sentido de manter a empresa perene, né? Sempre faturando bem. É muito triste isso. É muito, porque teve muita gente que perdeu tudo, viu, Solange? E assim, um dos fatores que levou a isso, no caso da Enron, foi o fato de eles faziam o seguinte: eles tinham as pessoas que, vamos falar assim, não tem o cara do telemarketing aí nas empresas que fica vendendo? Então, eles tinham os vendedores, vamos chamar assim, os corretores, que vendiam a energia para as empresas. Né? Porque nos Estados Unidos é diferente, né, Alex? E Daiane, vocês que são especialistas aí, é um pouco diferente do que aqui no Brasil. Embora para... aqui em breve vai ser igual lá. Nas empresas você já tem essa possibilidade, né? Eu compro uma coisa... Vai ter a portabilidade. Oi? Sim, acho que para o ano que vem, acho que para esse ano aqui, sendo aprovado, acho que foi aprovado até na Câmara, a portabilidade. Você vai escolher de quem você quer comprar energia. Quem vai te vender energia mais barata, você vai lá e compra. Entendeu? Não vai ser mais aqui em São Paulo a Enel ou o CPFL. Você vai escolher a distribuidora que você quer comprar. Então, isso já é possível para grandes indústrias. Isso que eu ia falar. A indústria já é assim, né? E você pode comprar, inclusive, e armazenar, né? Nos Estados Unidos é assim, você paga para usar, não é usa e paga, né? Não sei se vocês já viram, lá tem alguns lugares que você tem uns reloginhos, você tem que ir lá e colocar o dinheiro, colocar a moeda ali, enfim, você paga a conta e aí eles vão mantendo a energia dentro da quantidade que você pagou, dependendo do lugar que você está. Enfim. E aí esses caras, o que eles faziam? Eles ficavam vendendo, e essa ganância de vender, porque gerava mais bônus para eles, levou a empresa a esse problema, né? E é instrumento financeiro, tá? Instrumento financeiro. Bom, muito bem. Aí a gente tem aqui, ó. Então, continuando, ó, o efeito da alteração na moeda funcional, então, deve ser tratado contabilmente de modo prospectivo, tá? Prospectivo. Ou seja, daquele momento para frente. O que eu fiz para trás se mantém. Eu não vou mudar a minha moeda, não vou mudar o meu procedimento dali para trás, tá?
Ó, objetivamente, a entidade deve converter todos os itens para a nova moeda funcional, utilizando a taxa de câmbio observada na data da alteração. Então, gente, vejam que interessante aqui, ó. Então, estou mudando de moeda funcional, tá? Sei lá, por algum motivo, né? A Lilian, minha chefe ali, contadora da empresa lá, falou, não, nós vamos mudar a moeda funcional, tem que mudar, não é essa mais a moeda. Tá. Vamos supor que tem algum motivo relevante para isso, o que eu faço? Então, eu tenho meu balanço, vamos supor que a minha moeda funcional seja, vamos pegar o caso da Embraer, faço em reais, minha moeda funcional é dólar. Então, o que a gente vai fazer? Você vê que você tem o seu balanço, ó, já na moeda aqui, ó, fala, ó, a entidade deve converter todos os itens para a nova moeda funcional. Vejam que nesse caso aqui, gente, ele fala todos os itens da nova moeda funcional na data da mudança da moeda. Perceberam? Então, assim, ele vai ser uma espécie de balanço inicial, porque eu não vou ter que pegar os meus itens lá atrás, pegar o meu histórico e tal. Então, veja que se você fizer isso no meio do ano, olha só a diferença. Você vai ter um balanço que vem uma parte numa moeda funcional, você tem que ter um controle, você muda a moeda, né? E dali para frente você tem que continuar o controle em outra moeda. Então, dá um trabalhinho grande aí fazer esse tipo de operação. Tá? Bom, aqui ele fala, ó, então, conversão para moeda, né? O procedimento. Ó. A entidade pode apresentar suas demonstrações em qualquer moeda ou moedas. Se a moeda de apresentação for diferente ou difere da moeda funcional, seus resultados, sua posição financeira, devem ser convertidos para a moeda de apresentação. Então, gente, aqui o que ele está falando? Ó, moeda de apresentação. Imaginem o seguinte, eu sou a Embraer, vou dar outro exemplo agora, vamos inverter. Eu sou a Embraer, minha moeda funcional é dólar, eu faço toda minha contabilidade em dólar e tal, só que assim, minha moeda de apresentação é reais, porque eu posso ter a moeda funcional, eu posso ter a moeda que você faz sua contabilidade e você pode ter a moeda de apresentação. Tá? O que é a moeda de apresentação? É aquela moeda que você apresenta suas demonstrações contábeis, tá? Que você mostra ela, né? Ó, pode apresentar suas demonstrações em qualquer moeda ou moedas. Por quê? Porque você pode ter um balanço, eu vou entregar um balanço na China, vou entregar um balanço na Europa, Estados Unidos, então vai ser em euro e tal. Não precisa ser necessariamente tudo em dólar. Ó, então, se ela for diferente da moeda funcional, resultados, posição financeira, convertidos para a moeda de apresentação. Por exemplo, quando um grupo econômico é composto por entidades individuais com diferentes moedas funcionais, então isso é muito comum para a empresa que está espalhada pelo mundo afora aí, os resultados e a posição financeira de cada entidade devem ser expressos na mesma moeda comum a todas elas, para que as demonstrações contábeis consolidadas possam ser apresentadas. Tá certo? Então, você imagina, o cara tem na China, então lá ele tem uma unidade, ele tem uma operação lá, que lá ele apresenta em... esqueci a moeda da China. Quando a gente fala China, vem na cabeça mandarim, né? Mas mandarim é a língua, não é a moeda, né? Aí você tem nos Estados Unidos, que é dólar, ou você tem lá no Canadá, que é dólar canadense, você tem na Europa, que é euro, enfim. E em todas elas. Então, todas elas têm que ser traduzidas para a moeda funcional de quem vai consolidar. Vamos supor que eu estou no Brasil, nossa moeda funcional é o real, cada uma dessas moedas converto para reais para que eu possa consolidar aqui, senão não é possível fazer a consolidação. Tá? Tudo bem, pessoal, até aí, não? Hoje eu estou meio engatado aqui para falar, hoje eu estou meio irado para tirar o atraso de ontem aí. Né? Tranquilo? Dúvidas, certezas? Pessoal, esse procedimento aqui... Tocando o barco aí. Oi? Esse procedimento aqui é fácil, não é, pessoal? Não é fácil esses procedimentos aqui que eu estou falando, não? Acho que é trabalhoso, mas... É trabalhoso. Difícil não é, trabalhoso. Difícil não é. Aliás, pessoal, a Daiane mandou, né, Daiane? Sinceramente, você mandou. Ontem, por conta desse problema, eu acabei não conseguindo ver. A Daiane mandou uma planilha de conversão lá, né? Agradeço, depois eu vou até analisar ela com calma aí. Bom, ó, aqui ele fala, ó, os resultados e a posição financeira cuja moeda funcional total, ó, aqui tem um outro detalhe, pessoal. Os resultados, posição financeira de entidade cuja moeda funcional não é a moeda de economia hiperinflacionária, é o caso da Venezuela, por exemplo, né? Vejam que interessante, a Venezuela ela está com uma economia hiperinflacionária.
Todos sabem como é considerado uma economia hiperinflacionária, não? Embora Eu seja... novo não vivi isso. Oi? Eu sou jovem, não vivi isso. Não, né? Eu vivi, né? Alguns, na verdade, assim, eu vivi porque eu vi nos livros, viu, Alex? Mas eu sei que tem um monte aí, o Marcelo aí. Eu vivi plenamente, com várias perdas. Não, eu tô brincando, eu vivi também. Eu era bem novinho, mas eu me lembro. Essa inflação já trabalhava, né, na área, inclusive, mas não fechava balanço na época, mas assim, é complicado. Agora, veja só, a gente chegava numa inflação, uma média por mês de 80, 90, né? Só que na Venezuela, a última vez que eu vi, a inflação estava 1.000.000% ao ano. Imagina 1.000.000%. Então, para você ter uma economia hiperinflacionária, você tem que ter o acumulado ao ano, a inflação acima de 100%. Então, teve acima de 100%. Em um ano, tal. Segundo ano, a partir do terceiro ano, é considerado uma economia hiperinflacionária, que é o caso da Venezuela, por exemplo. E o mais irônico de tudo, né, pessoal? A Venezuela é que está mandando tubo de oxigênio para o Amazonas, né? Interessante, né? White Martins, né? Na Venezuela. Não, que seja, mas... Né? Porque está mais próximo em logística, né? Sim, claro, né? Mas veja só, está vindo de um país que o pessoal aqui rechaça, não sei o quê, que é uma ditadura, é um país teoricamente mais pobre do que o nosso, e a gente precisa recorrer, né? Ele se tornou mais pobre, né? Pois Porque é. até 15, 20 anos atrás ele era o mais rico da América Latina. Claro, né? Porque ele tem de petróleo lá, né? Mas você vê como é Mas que... do jeito que vai, daqui a pouco a gente troca com a Venezuela. Pior que não tem nem avião, né, Paulo? Exatamente, não tem nem avião. Venderam porque estavam precisando de dinheiro. Exatamente. Eu acho essas coisas interessantes. Logo, como a Lilian falou, a gente vai inverter. Não duvido nada, né? Uma questão de tempo aí, pelo andar da carruagem, né? Bom, até me perdi aqui no que eu estava falando. Então eu estava falando da Venezuela, que hoje ela é uma economia hiperinflacionária. Tem vários outros países aí no mundo, alguns países na África. Nós já passamos por isso, e não sei se vocês lembram, pessoal, nesse momento aqui, a gente tinha a chamada correção monetária de balanço, tá? Não sei, a Solange acho que pegou isso, eu fiz correção monetária de balanço, né? O César deve ter visto também, o Marcelo, que é mais... O meu assunto era gatilho e... exato, tinha gatilho. Chegou 80% da inflação, você tem o gatilho, não é isso? Não tinha carteira profissional que dava conta. Exatamente, no salário, né? Para ficar alterando o salário. E aí, assim, pessoal, nós tínhamos a correção monetária de balanço. Para vocês terem uma ideia, naquele momento, o que acontecia? Vejam se você tem um balanço em moeda estrangeira com correção monetária, tá? Vocês sabem como é que era? A Lilian, com certeza, ela é novinha, não sabe o que é correção monetária de balanço. Não pegou, né, Lilian, nessa época aí, né? Bom, você tem lá no seu balanço, Lilian, você tem ativo permanente, vamos chamar assim, né? Ativo permanente, que é investimento imobilizado, e na época era intangível, né? Que hoje, desculpa, na época era diferido, que hoje é intangível. E PL, certo? Muito bem, a gente pegava todas essas contas desses ativos imobilizados, que a gente chamava, ou ativos fixos, e tinha que corrigir com a inflação. Isso gerava receita. E gerava imposto, você pagava imposto por isso. E o PL, você corrigia o PL, e isso gerava despesa. Gente, durante esse período, muitas empresas não investiam, porque se você comprasse máquinas novas, tal, você pagava imposto pelo investimento na sua empresa. Por quê? Porque você tinha correção monetária, e o que acontecia? Normalmente, os seus ativos imobilizados, principalmente nas indústrias, eram maiores do que o seu patrimônio líquido. Consequentemente, você pagava imposto nos investimentos. Então, muita empresa nem comprava máquina, era sucateado mesmo. Bom, isso era a correção monetária de balanço. Aí chegou um momento que nós tínhamos a correção integral. A gente chegou nesse patamar de hiperinflacionária, nós criamos a chamada correção integral. A correção integral, pessoal, você corrigia, você usava, na verdade, a técnica é mais ou menos assim. Todos esses itens monetários e monetários aí, você tinha que fazer a correção, não só de ativos fixos e de patrimônio líquido, mas de todos os itens. Então, quem inventou a correção monetária integral, que é um invento brasileiro e que é usado pela ONU, pela UNCTAD. Já ouviram falar esse termo? UNCTAD é um organismo da ONU que trata
da parte contábil financeira das empresas, que dão apoio e tal, e eles aplicam o modelo criado aqui no Brasil, tá? De correção monetária integral. E eles faziam assim, basicamente as mesmas técnicas da conversão. Por exemplo, itens monetários, eu corrigia, né, eu fazia a variação monetária, e não era variação cambial, usando a taxa de inflação do fechamento. Quando era item não monetário, tinha que fazer o estoque. E o resultado eu usava a média. Então, você corrigia 100% do seu balanço. Tá? Isso tem que ser feito quando você tem essas economias hiperinflacionárias. Tá? Mas veja só o que ele diz. Ó. Os resultados e a posição financeira da entidade, cuja moeda funcional não é moeda de economia hiperinflacionária, porque se for, você tem outro procedimento, devem ser convertidos para a moeda de apresentação diferente, adotando-se os seguintes procedimentos. Então, aqui ele fala como que a gente faz isso. Tá? Ou seja, ó, da entidade cuja moeda funcional não é moeda de economia, devem ser convertidos para a moeda de apresentação. Ativos e passivos para cada balanço patrimonial apresentado devem ser convertidos, utilizando a taxa de câmbio de fechamento na data de respectivo balanço. Ativos e passivos para cada balanço patrimonial apresentado, incluindo os balanços comparativos, devem ser convertidos utilizando-se a taxa de câmbio de fechamento na data do balanço. Receitas e despesas para cada demonstração do resultado abrangente ou demonstração do resultado apresentado devem ser convertidos pelas taxas de câmbio vigente na data da ocorrência das transações, ou seja, taxa histórica. Aqui é um problema, tá, gente? Vejam que ele fala aqui que no resultado, por isso que a gente acaba usando a média, tá? Só assim, no resultado, vocês viram que eles falaram? Que a norma está dizendo que no resultado você tem que fazer pela data da operação. Então, imagina você pegar todas as suas despesas e todas as suas receitas e fazer a conversão dia a dia. Imagina uma empresa que emite milhares de notas e entram, sei lá, muitos e muitos pagamentos todos os dias. Então, fica puxado você fazer isso daí, por isso que a gente acaba usando a média. Tá? Em alguns casos é permitido a média. Ó, todas as variações cambiais resultantes devem ser reconhecidas em outros resultados abrangentes. Tá, pessoal? Então, lembre-se que aqui nós estamos falando que quando a conversão de moeda de apresentação é diferente da moeda funcional. Tá? Vejam que aqui, ó, tá claro isso aqui, pessoal? Moeda de apresentação diferente da moeda funcional. Então, por exemplo, se a moeda de apresentação aqui no Brasil é reais, mas a minha moeda funcional é dólar, então, teoricamente, eu tenho que fazer todo esse fechamento em dólar. Mas eu tenho que transferir para reais. E aí, essa diferença vai para outros resultados abrangentes. Você entendeu, Solange? Por que nesse caso ele não vai para resultado do período? Porque trata-se somente de ganho ou perda na conversão. E você não está realizando efetivamente nenhum ativo ou passivo ali. Então, ele não deve ir para resultado do período. Tudo bem, gente? Está claro até aí? É que eu fiquei em dúvida, porque depois que eu falei com você, eu fui pesquisar a legislação, que é a IN 1700, né? Porque a lei 12973 fala de forma geral, Isso, né? Depois a IN detalha, né? Isso, e aí eu achei um material de um curso que eu fiz na época, e ele dá 2 exemplos, controlando no PL e controlando no resultado. Aí eu fiquei em dúvida. Onde que eu sei como que eu tenho que controlar? E depende, é uma escolha, eu fiquei em dúvida disso. Não, mas assim, se for valor justo, é resultado. Tá? Valor justo. É resultado, basicamente é resultado. Assim, é que tem alguns itens, tá? E aí eu aconselho você dar uma olhadinha no CPC 26, lá que é de demonstração. Aí ele fala da demonstração do resultado abrangente. Ali ele fala quais os itens que devem ir para resultado. Ah, legal. Eu ia perguntar isso, onde que eu ia pesquisar. Lá no CPC 26. Ó, a Daiane está perguntando se a gente vai fazer o exercício de conversão. Eu quero passar assim, viu, Daiane? Porque isso aqui a gente acaba usando bastante, vocês estão vendo que tem muitos detalhes, né? Então, até segunda-feira eu devo publicar aí para vocês uma atividade sim, com certeza. Tá? Para a gente treinar, porque isso aqui precisa. Vamos lá. Acho que está acabando aqui, hein, pessoal? Deixa eu ver. Está quase acabando, hein? Paramos aqui, né? Então, vamos lá. Aqui, isso. Ó, então, essas variações cambiais aí, ó, não devem ser reconhecidas na demonstração do resultado, porque as mudanças de taxa de câmbio têm pouco ou nenhum efeito direto sobre o fluxo de caixa atual e advindos. Então, é o que eu estava falando para a Solange. Veja, a gente vai para outros resultados abrangentes,
Porque ele não está impactando necessariamente o seu fluxo de caixa, o seu resultado. Ele está impactando o patrimônio como um todo, mas é só uma diferença de taxa e não há a efetiva realização de ativos e passivos. Por isso que ele vai para outros resultados abrangentes, tá? Ó, o montante acumulado das variações cambiais, então, deve ser apresentado em conta específica, separada no patrimônio líquido, até que ocorra a baixa da entidade no exterior. Então, quando você tem esses outros resultados abrangentes, esses resultados que você vai reconhecendo aqui, esse ganho ou perda, então, vamos supor, você tem 5 subsidiárias, é mais fácil você ter um grupo lá no patrimônio líquido, e lá você coloca o resultado da empresa tal, o resultado da empresa tal, para você controlar isso, para depois fazer essa baixa, tá? Porque senão você não vai ter digamos assim, o controle e apuração efetiva dessas variações, tá? Ó, o montante acumulado dessas variações então, ele deve ser apresentado... Ah, isso é o que a gente falou, acabei de ler, desculpa. E aqui a baixa, tá, pessoal? Então, ele fala assim, no slide anterior, ele fala assim, até que ocorra a baixa, né? Então, aqui ele fala da baixa, ó. Vou tirar aqui para vocês poderem ver aqui, ó. Quando ocorre a baixa desta entidade. Ó, na baixa de entidade no exterior, então, vamos lá, quem está perguntando aí? Nossa. Tudo bem, Marcelo? Fica tranquilo aí, tá? Uma pena, hein, pessoal? Isso, embora seja um pet, não é isso? Quem tem pet sabe aí como é triste quando morre, né? Então, posso até falar meus pêsames aí, Marcelo, né? Que fica tranquilo, ainda mais né, se você tiver filho, esposa, às vezes, mesmo você, né? Gosta muito do animalzinho, chora. Eu lembro que eu tenho gato, né? Eu sou gateiro, então eu tinha uma gata, era uma ragdoll, chamava Maria Bigode, a gata, né? Uma branca de olhos azuis. Hoje eu tenho outro ragdoll que chama Zé Bigode, né? Então a gente tinha Maria Bigode, ela morreu, a gente comprou outro, como é macho, virou Zé Bigode. Também, a gente chama de Brown Tabby, acho que se não me engano é a cor dele. Ele é um branco meio marrom assim, também olhos bem azuis, tal, que é a característica dessa raça. A bichinha estava bem, passou uma noite e ficou meio esquisita, no dia seguinte estava meio ruim, a gente percebeu, levamos no veterinário, no dia seguinte faleceu. Imagina a minha esposa, claro, eu fico triste, mas minha esposa ficou arrasada, ela fala da gata até hoje, que ela gostava muito daquela gata, realmente. Enfim, uma pena. Mas vamos lá, pessoal, continuando. Ó. Então, na baixa dessa entidade aí no exterior, ó, o montante acumulado então, dessas variações cambiais relacionadas a essa entidade no exterior, veja, ao longo do período você foi registrando isso em outros resultados abrangentes, tá certo? Ó, e registrado em conta específica do PL. Por quê? Então, peguei o primeiro ano, o primeiro fechamento, teve a variação, está lá no PL. Depois, no outro, ele pode aumentar ou diminuir essa variação e o resultado vai estar sempre lá em outros resultados abrangentes. Fala, ó. Deve ser transferido do patrimônio líquido para a demonstração do resultado, como ajuste de reclassificação, tá? Quando o ganho ou a perda na baixa for reconhecido. A esse respeito, o pronunciamento do CPC 26, ele dá mais detalhes. Bom, por que, vejam só, neste caso, olha só, eu tenho a minha subsidiária lá fora, e eu vou, a cada conversão de balanço, eu vou reconhecendo essas diferenças no meu resultado abrangente. Veja que eu não estou realizando os ativos e passivos, mas no momento em que eu vendo a empresa, que eu fecho essa empresa, ou que eu vendo minha participação, o que ocorre? Aí eu preciso efetivamente reconhecer no resultado, porque ali houve a realização desses ativos e passivos. Então, a gente usa o procedimento de reclassificação, ele fala no CPC 26, mas também fala no CPC 23, tá? Que é mudança de política, tal. Então, você tem lá, ele usa o termo reclassificação, reclassifica de PL para resultado, porque houve a realização, tá? Você, teoricamente, finalizou, né, aquele ativo ou passivo. Bom, além do tratamento previsto para baixa integral aí da participação, né, da entidade lá fora, as seguintes baixas devem ser contabilizadas como baixa, ó, seguintes baixas parciais. Quando a baixa parcial envolver a perda de controle de controlada, Solange, ó, isso aqui acho que tem a ver com o que você me perguntou ontem, tá? Quer ver, ó? Tem a ver porque você falou que vai diminuindo a participação aos poucos, não é isso? Ó, olha aqui o que ele fala, ó. Ele diz assim, ó,
Então, além do tratamento previsto para baixa integral, quando você deixa de ter a participação lá fora, ó, as seguintes baixas parciais devem ser contabilizadas. Quando a baixa parcial envolver a perda de controle de controlada que contém a entidade no exterior, mesmo que a entidade mantenha participação na ex-controlada após a baixa parcial. Então, primeiro, essa redução que você perguntou ontem de investimento, você tem que ir dando baixa como baixa parcial de investimento. Então, vamos supor, você tem X montante lá em outros resultados abrangentes que foi feito por meio de conversão, tá? Então, uma parte disso aí, você reduziu o seu investimento, tem que fazer uma proporção, né, entre o que você está reduzindo e o que você tem lá no seu patrimônio líquido e reconhecer como baixa parcial, porque você ainda continua com o investimento lá fora, né? Na verdade, tem até o goodwill, tem que fazer todas as baixas. Exatamente, todas as baixas. Se que for vendendo, fazer, que for alienando, fazer a baixa proporcional, né, do goodwill, da variação cambial que está no PL e tudo isso mais. Mesmo. Vai ser bem trabalhoso. É isso mesmo, todos os detalhes tem que fazer. Ó. Quando a participação retida após alienação parcial, uma participação, aqui ele fala em uma participação, um negócio em conjunto, uma alienação parcial de uma participação coligada, que incluir uma operação no exterior, for um ativo financeiro, que inclui uma operação no exterior. Eu nem entendi aqui, vamos ler de novo. Quando a participação retida após alienação parcial de uma participação em um negócio em conjunto, ou seja, uma joint venture, ou uma alienação parcial de uma participação em coligada, que incluir uma operação no exterior, for um ativo financeiro, ou seja, aí ele é mensurado a valor justo, que inclui uma operação no exterior, opa, peraí, né? Ó, 48A aqui, aí ele fala, né? Então, nessa baixa que contém essa entidade, o montante acumulado de variações cambiais relacionadas... Opa, peraí. É isso mesmo. A entidade que tenha sido atribuída a participação de não controladores deve ser desreconhecido, sem, contudo, ser transferido para a demonstração do resultado. Tá? Ah, tá. Aqui, tudo bem. Eu li aqui, mas eu não tinha entendido bem o que eu estava falando aqui. Mas, na verdade, assim, você tem que usar, não é baixa integral, é baixa parcial. Também quando acontecer a participação retida após a alienação parcial também. Então, seja ela aí uma joint venture, enfim, você também tem que fazer esse reconhecimento parcial, tá? Bom, aqui, ó, na baixa de controlado, então, que você tenha lá o montante acumulado aí de variações cambiais, né, que tenha sido atribuída a participação de não controladores, isso é importante. Evidentemente que aqui, quando a gente fala de não controlador, nós estamos falando de balanço consolidado, tá? Nós estamos falando da consolidação. Ele deve ser desreconhecido, sem, contudo, ser transferido para a demonstração do resultado. Quando você faz a consolidação, quem faz a consolidação aí lembra, né, sabe que você tem que pegar toda a sua participação que é da empresa e você vai ter uma linha lá no resultado, no PL também, falando participação do não controlador. Tá? Então, quando você tem essa baixa aí, por exemplo, parcial, e você tem uma parte do não controlador, veja que você simplesmente diminui, você tira aquela parte do não controlador, você não vai lançar isso no seu resultado do período, tá? Tá claro? É o que ele está falando aqui, ó, sem ser transferido para a DRE. Ó, na baixa parcial, então, que contém a entidade no exterior, ela deve realocar o montante acumulado de variações cambiais reconhecido no PL, ó, de não controladores nessa entidade, na proporção da participação destes, tá? Em qualquer outra baixa parcial, a entidade no exterior, a entidade deve transferir para a DRE tão somente a participação proporcional baixada sobre o montante acumulado de variações cambiais reconhecido em outros resultados abrangentes, tá? Tudo bem aí, pessoal? Dúvidas? Aqui ele vai falar dos efeitos fiscais e a gente praticamente vai finalizar. Finalizando aqui, a gente poderia parar, tomar um cafezinho e a gente volta com a outra norma, não é isso? Muito bem. Eu acabei nem publicando ontem, eu já aproveito no intervalo aqui e publico para vocês, tá? Ó, então vamos lá, aqui os efeitos fiscais, né, das variações cambiais. Ó, ganhos e perdas em transações com moeda. Só lembrando, pessoal, que aqui, esses efeitos fiscais aqui, como é uma norma internacional, ele não está tratando, no nosso caso, por exemplo, do imposto de renda, que diz a legislação do imposto de renda, tá? Para isso, eu preciso olhar a legislação do imposto de renda. Não adianta eu olhar aqui. Aqui ele fala dos efeitos fiscais lá no CPC 32, né? Que a gente falou no finalzinho do ano aqui agora.
Os outros a gente vai falar logo agora no começo, né? Bom, logo no começo não, quer dizer, as outras turmas vão falar um pouco no final, mas a gente vai ter que falar um pouco sobre isso. Ó, ganhos e perdas em transações com moeda estrangeira e variações cambiais advindas dessa conversão, né? Ó, para a moeda podem produzir efeitos fiscais. A gente sabe, no Brasil ocorre, no Brasil tem, ele gera diferenças temporárias, em alguns casos, outros casos, diferenças permanentes, né? Desculpa, pessoal, tá? Ó, e aí, ó, o pronunciamento do CPC 32 deve ser aplicado no tratamento desses efeitos fiscais. Ou seja, se essas variações cambiais, essa baixa, ele gera diferença temporária ou diferença permanente, então esses itens, eu preciso, evidentemente, no Brasil, vou tratar isso no LALUR, e tratando isso no LALUR, automaticamente eu vou ter que fazer lá o meu ajuste, né? Vou ter que ver se eu tenho lá um ativo, um crédito tributário ou um débito tributário, né? Um passivo ou um ativo diferido com relação a esses tributos a partir do CPC 32, tá? Isso precisa ser apurado. Então, vejam que você tem uma norma que já é uma dificuldade na aplicação pelo próprio procedimento e ainda ele interfere ou reflete em outra norma, tá? E, para finalizar, pessoal, ele fala aqui da divulgação, ó. Então, a entidade deve divulgar o montante das variações cambiais reconhecidas na demonstração do resultado. Então, isso a gente tem, né? A gente demonstra isso na nossa DRE, mas aqui a divulgação é o que vai na nota explicativa, né? Então, a gente divulga na nota explicativa o montante dessas variações cambiais líquidas reconhecidas em outros resultados abrangentes. Isso aqui o CPC 26 também fala, né? Quando ele fala dos outros resultados abrangentes, e registrado em conta específica na conta do PL. E outra coisa, ó, a conciliação do montante de tais variações no início e final do período. Isso aqui ele fala assim, ó, então é mais ou menos como se fosse uma DMPL aqui. DMPL não, uma DLPA. Você pega lá, então, início da conta tal, a variação cambial de empresas positivas, variações negativas, saldo final de outros resultados abrangentes, né, dessa conta específica. Isso precisa ser divulgado, tá, pessoal? Lembre-se que quando a gente usa o termo divulgar, nós estamos falando de nota explicativa, tá? Ó, quando a moeda de apresentação for diferente da moeda funcional, então esse fato tem que ser relatado juntamente com a divulgação da moeda funcional. E é dar razão para a utilização da moeda de apresentação diferente. Então, por que a minha moeda funcional é diferente da minha moeda de apresentação? Por que eu apresento numa moeda se a minha moeda funcional é outra? O caso do Brasil. Bom, você vai ter que explicar que a legislação exige. Minha moeda funcional pode ser dólar, mas no Brasil eu preciso apresentar em reais. Então, eu tenho dois balanços, vamos falar assim. Então, quando houver, e aí eu preciso divulgar esse fato. Quando houver alteração na moeda funcional, a entidade que reporta a informação à entidade exterior, esse fato e a razão para a alteração também tem que ser divulgado. Então, nós falamos no final agora. Ah, você tem, sua moeda funcional mudou, sua moeda funcional é diferente, você está mudando por um motivo ou por outro, você precisa, então, divulgar esse motivo aí, né? Pessoal, é isso. Dúvidas aí? Certezas? Dúvidas eu tenho milhares. Certezas? Nenhuma? Fala, Cesar. Isso aqui é muito fácil, né? Certeza, só praticando. Então, aqui, pessoal, eu vou entre hoje e amanhã, eu vou preparar um materialzinho para a gente poder fazer cálculo aí, atividade de variação cambial. Então, aqui vai ser uma atividade um pouco mais prática, porque é um trabalho mais extenso, tá? Algo mais complexo, tá bom? Bom, pessoal, são 9h40. Normalmente a gente para 10 horas para o intervalo, não é isso? E a gente para uns 20 minutinhos, não é isso? Vamos parar. Vamos parar agora, volta às 10 horas. Para começar por inteiro. É isso que eu ia sugerir. Então, vamos parar agora, a gente volta às 10 horas. É o tempo de eu preparar, já deixar no ponto aqui o material para vocês. E a gente começa, então, às 10 e a gente vai falar de leasing na sequência. Tá bom? Tá bom. Vocês estão meio cansados aí hoje, hein, pessoal? Estão meio cansados aí. Aí o assunto é muito chato, né? Teórico demais, né? Quando você não... Vou falar para vocês. Você não consegue visualizar aquilo que está sendo falado, né? O leasing é mais, viu, Solange? O leasing é pior, eu sei. O leasing é pior. A Lilian vai dormir ali, né, Lilian? Não, eu acho que o leasing é mais o nosso dia a dia. Mas o leasing é um pouquinho mais chatinho de falar, né? Mas vamos lá, vamos então tomar um cafezinho. 10 horas a gente volta, tá bom, pessoal?
Então, até daqui a pouquinho. O link é o mesmo, tá? Tá bom.